E não é que o meu grande amigo Felipe Camelo tem toda a razão quando ele fala essa frase que eu acho fantástica: a qualidade Nolan de fazer filmes. Pois é, estou plagiando aqui tua frase, tá, Felipe? Mas, bora combinar? Primeiro o filme em cartaz no mundo todo e ele fatura quanto? 264 milhões de dólares. É pouca coisa não. É bem verdade que o filme custou XYZ. Mas isso, a gente comenta depois da vinheta. Ithaca's a kingdom waiting for a king. My dad is coming home. You're pining for a daddy you didn't even know. Like some sniveling bastard. Olá, amantes da sétima arte, cinéfilos de plantão, tudo bem por aí? Por aqui tá tudo muito certo. Edson Santos de volta novamente, outra vez, de novo, com mais um vídeo aqui no nosso canal. E desta feita, no nosso quadro, Será que Presta? O filme em questão, claro, não poderia ser diferente, né? A Odisseia de Christopher Nolan, o filme com toda certeza mais aguardado que o próprio filme do Homem-Aranha, mais aguardado que o próprio filme dos Vingadores, Doutor Destino, acho que não, Doutor Estranho, é Estranho ou Destino, não sei, é Destino, mas enfim. O filme que gerou muitas polêmicas quando ele foi anunciado, questão de seleção de elenco, questão de mudança de algumas coisas que não eram pertinentes à história e tudo mais. Só que a gente está falando aqui não é de um fato histórico, literalmente falando, mas sim de uma epopeia, de um faz de conta, de um poema, de uma poesia tão magistralmente criado pelo Homero, né? Aí você vê toda a questão da cultura grega e tudo que envolve esses misticismos e toda essa filosofia transcendental que rompe barreiras. Estamos falando justamente disso. E logicamente, toda obra, quando alguém vai fazer uma adaptação, ó, um nomezão bem grandão aqui, ó, a adaptação, você tem toda a liberdade poética de fazer da maneira e do jeito que você achar melhor. Afinal, é uma adaptação. Pois é. E criticaram Nolan pela escolha da Lupita Nyong'o, né, como Helena, criticaram a questão da armadura, questão dos armamentos e tudo mais. E aí o filme fatura no seu primeiro final de semana mais de 260 milhões de dólares. É bom a gente parar para pensar. É claro, o filme custou, em termos de produção, uma quantia equivalente a 250 milhões de dólares. Se você for somar isso com mais o que ele gastou de marketing, algo em torno de 120 ou foi 130 milhões, um pouco mais do que isso, o filme custou aos cofres do estúdio a bagatela de mais de 350 milhões de dólares. Então é uma quantia muito alta. Para que ele possa literalmente se pagar, esse filme tem que faturar mais de 750 milhões de dólares. Aí eu te pergunto, o primeiro fim de semana, dando lá na casa dos 260 milhões, tu não acha que esse filme não vai se pagar não? Mas vai se pagar bonitinho, e ainda digo mais, ele deverá chegar ao patamar de 1 bilhão de dólares. Sim, claro que vai chegar. Ele tem potencial para isso. Crítica, público, toda aquela ladainha que foi feita, né, todo aquele burburinho, todo aquele barulho que foi feito ao redor do filme, só fez aumentar mais ainda a curiosidade de se assistir ao filme. E nessa curiosidade gerou o quê? Gerou exatamente a vontade de ver o filme. E qual é a melhor e maior propaganda do mundo? O boca a boca. Quem assistiu, aprovou, elogiou, incentivou, passou para o outro e começaram os bochichos e o final de semana explodiu aí. Logicamente ele não estava sozinho nesse final de semana, ele ainda está concorrendo com grandes filmes como o próprio Toy Story, Minions. E um detalhe mais do que importante, a classificação do filme de 18 anos, principalmente nos Estados Unidos. E mesmo assim o filme vem batendo recordes e mais recordes. Christopher Nolan realmente pode ser considerado o Midas atual do cinema? Eu acredito que sim. Se a gente for analisar profundamente os seus filmes anteriores,
É muito raro, muito difícil você ver um filme desse grande diretor ter naufragado, ter fracassado. Alguns podem ter sido muito complexos, como o próprio, acho que é Tenet, né? É Tenet, que muita gente não entendeu, mas em respeito justamente à qualidade Nolan de se fazer filmes, olha, eu parodiando você de novo, Felipe Camelo, a gente percebe que mesmo assim, por mais complexos que sejam, ele sabe fazer um excelente filme. E nesse filme Odisseia, ele prova mais do que ninguém. Olha, o cara utiliza sempre em suas produções câmeras IMAX. Outro detalhe, ele é fã de efeitos práticos que sejam mostrados em aliás, em todas as suas produções, sempre utiliza efeitos práticos para que a veracidade do que você está assistindo, essa sua experiência realmente seja uma experiência real, tá? Eu não vou aqui discutir a questão, deve ser assim IMAX, não, até porque em algumas cidades não tem. Caruaru não tem sala IMAX. E mesmo para você que não vai assistir numa sala IMAX, tenho plena convicção e plena certeza de que a sua imersão, de que a sua valorização, a qualidade do que você vai ver, vai saltar os olhos. Mas não é simplesmente isso não. A história também é uma história muito bem contada. As interpretações estão sensacionais. Eu fiquei encantado com a interpretação da Anne Hathaway. Me surpreendeu muito toda a acessibilidade que ela coloca, sendo Penélope, se não me falha a memória, o nome da personagem, né, que é a esposa do Odisseu. Toda essa dificuldade em passar tanto tempo ainda aguardando o retorno e confiando no retorno do seu marido, o seu sofrimento, a pressão. Outro também que me surpreendeu bastante, Tom Holland. Eu gosto muito do Tom Holland, já falei aqui várias vezes que eu sou fã do trabalho de atuação deste grande ator. Mas aqui ele está soberbo, ele está fenomenal, ele está altamente concentrado também em explodir, em explorar esse seu personagem. Outro ator que, apesar de eu não gostar muito dele, todo mundo sabe, é o Robert Pattinson. Me surpreendeu também com a tamanha da sacanagem, da malícia, da maledicência que seu personagem tem. Ele conseguiu dar um tom muito cínico a esse personagem e eu vou ter que, né, tirar o chapéu. Me conquistou nesse sentido. O Matt Damon também, ele faz um Odisseu sofrido, pesado, carregado, buscando a sua verdadeira vertente no que se refere a voltar para casa. E o filme é isso. É o retorno de um pai, é o retorno de um rei, é o retorno de um homem para a sua casa, para a sua família, para o seu reinado e toda essa dificuldade que é mostrada e que é sofrida. Deuses e mitologia, não vamos aqui entrar no mérito das questões se seguiu ou não seguiu. O que a gente tem é um espetáculo cinematográfico como poucas vezes a gente nunca tinha assistido. Vale muito a pena, presta sim com toda certeza você sair da sua casa e assistir no cinema, seja em IMAX, seja em cinema comum, não importa. A sua experiência, eu tenho plena convicção, vai ser uma experiência inesquecível. Vão se passar 10 anos e ainda vamos continuar falando desse grande filme. Parabéns, Christopher Nolan, você mais uma vez provou a sua qualidade Nolan de fazer filmes. Já assistiu? Deixa aqui embaixo nos comentários, sem dar spoiler, tá certo? O que é que você achou? Você gostou? Que cena mais te incomodou? Que te impressionou? Que cena mais te impactou? Aguarda o teu recado aí pra gente discutir mais sobre esse grande filme. Combinado então? Tô soltando fora, mas com toda certeza nos encontramos no próximo vídeo. E não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações, deixa o like, o teu ok, o teu joinha, isso ajuda muito o nosso trabalho. Conto com você. Fechado? Bom, agora tô indo embora, hein? Pra todo mundo, forte abraço, bye bye, so long, auf Wiedersehen pra você. Obrigado, gente.